Olá, hoje recebemos o candidato ao governo do Estado do Partido dos Trabalhadores, Luiz Marinho. Boa tarde, candidato. Seja bem-vindo. Boa tarde, Romeu. Boa tarde, telespectadores, internautas. É um prazer estar aqui com vocês para conversar um pouco sobre o nosso estado de São Paulo, tão sofrido na gestão do PSDB, 24 anos do governo e de muito retrocesso em todas as áreas. Então, acho que é momento do nosso povo ter uma opção de escolha à tua disposição. Muito obrigado. Conversávamos antes e o candidato disse que esteve hoje em Itapeva, lá embaixo no estado, quase fronteira lá com o Paraná. Como é que foi essa viagem? Foi muito boa. Tive lá um encontro com os trabalhadores rurais, mas também os papeleiros, metalúrgicos da região, a turma do mundo do trabalho, né, e participação de muitas lideranças, falando sobre a agricultura familiar, as políticas agrícolas, quais as oportunidades São Paulo tem para avançar ainda mais nesse segmento, que é tão importante para garantir o alimento do nosso povo. Aliás, quem garante efetivamente o alimento da mesa do povo brasileiro é a pequena produção, é o pequeno produtor. E dialogando com eles, essa em tese contradição do grande produtor, pequeno produtor, na verdade tem espaço para todo mundo. O Brasil é grande, é imenso, enfim. O agronegócio tem a sua frente, que pode exportar, enfim, foca mais exportação, e a pequena produção na alimentação do nosso povo. O único problema, na verdade, existente é o excesso do uso de agrotóxicos, especialmente pelos grandes, que aqui há uma preocupação. Eu não diria tanto pelo grande, o grande usa muito, sim, concordo plenamente, essa é uma área que eu estou bastante familiarizado. O pequeno produtor também, pela falta de conhecimento, usa o agrotóxico, às vezes, em proporções a mais e perigosas a ele, sem usar o equipamento de segurança. Mas há um debate crescente nos pequenos do crescimento da produção orgânica, que é muito importante. Concordo plenamente, é isso mesmo. E os grandes não querem saber de produção orgânica, querem saber da produção em larga escala, focada na exportação, e, portanto, o uso do agrotóxico acaba sendo em excesso, inclusive pulverização aérea, o que é muito complicado, porque acaba contaminando o lençol freático, contaminando a terra. E o vizinho que não quer isso. Contaminando as cidades, porque bate o vento, vai inclusive criar um problema nas grandes cidades. Existem hoje em dia os programas. Isso é um drama para a gente pensar. Não, eu concordo plenamente. Isso existe inclusive programas hoje em dia, inclusive da agricultura familiar, que na realidade tem que ser um pouco mais que isso, senão caso ele não consegue ter demanda suficiente para poder vender a produção dele, mas que seja um pouco mais, essa escala um pouquinho maior, mas da produção orgânica nas cidades e aceitos pelas prefeituras e pelos programas estaduais. Sabe, Romeu, que quando eu assumi a prefeitura em São Bernardo em 2009, nós implantamos a aquisição da produção da agricultura familiar como meta mínima de atingir os 30% para a merenda escolar, que é uma lei do governo Lula. Sim. E eu disse, olha, aqui os 30% é obrigação, mas pode ultrapassar na capacidade do fornecimento e da construção dessa logística. Então uma coisa que eu fui assumir com eles é o compromisso de fato ter políticas dirigidas para a agricultura familiar e ter política de crédito, criar centro de distribuição para aproximar o produtor do consumidor. Mas um governador consegue ter essa política de crédito para o pequeno produtor? Consegue ter se tiver prioridade nisso. Nós vamos criar o Banco de Fomento e Desenvolvimento do Estado exatamente para oferecer crédito. Mas não é só para a agricultura. Sim. É para pequena indústria, pequeno comércio, pequena empresa de serviço, o microempreendedor, focado no pequeno, que é quem gera de fato a grande massa de empregos no Estado e no país. O PSDB destruiu os instrumentos de financiamento. Um Estado como São Paulo não pode ficar sem um instrumento de fomentar o desenvolvimento do Estado, especialmente dos pequenos. Mais que isso, o Estado pode propiciar um debate com as universidades, com os institutos federais, com os institutos de pesquisas e fomentar o debate para auxiliar no processo de estudo e desenvolvimento, inclusive da agricultura familiar. Inclusive, eventualmente, um jovem que monta uma tese que pode virar uma startup, o Estado apoiar com crédito, até comprar eventual tecnologia desenvolvida para colocar à disposição da pequena produção para elevar a base tecnológica do Estado, em especial para pequena empresa, pequeno negócio,
Isso aqui é altamente gerador de oportunidades de empregos, em especial para a nossa juventude. Então, o nosso governo será um governo focado na geração de empregos. Evidente, para gerar emprego, você tem que falar de educação, você tem que falar de esporte, tem que falar de cultura, você tem que falar de segurança, tem que falar de saúde. Você tem um conjunto de questões a falar, mas toda o focando gerar empregos acima de tudo, que é o grande drama hoje do nosso povo. Sim, mas principalmente nós precisamos ter indústrias ou empresas, não vamos falar indústrias, vamos falar empresas saudáveis que elas consigam empregar, porque hoje em dia, com uma série de fatores que acontecem e uma economia que está ainda bastante enfraquecida, por N fatores que a gente vê acontecendo, essa geração de empregos se torna difícil. A gente sabe, a gente tem diariamente aí acompanhando, entrevistando pessoas da região de diversos setores, né, da economia. E a gente vê que essa retomada de empregos está acontecendo aos poucos, embora a nossa região no último mês já conseguiu ter 1.000 e poucos empregos. Olha, Romeu, eu creio que não está tão complicado assim. Se você olhar o final do governo Fernando Henrique, Lula herdou um país com 37 bilhões de reserva, endividado com todo mundo, devendo para a FMI, ele mandando e desmandando aqui. Desemprego, fome, miséria e desencanto. Nós rapidamente criamos... Isso é uma visão do seu partido. Não quero polemizar quanto a isso. Não é uma visão de partido, é um fato real. Não é um fato real. Hoje a reserva hoje... Não era bem isso, mas a reserva hoje é de 370 bilhões, de 37 para 370 bilhões. Ou seja, é outro patamar de partida. Aqui o que nós precisamos, na verdade, é incluir de novo o povo no orçamento. Ou seja, a proposta que nós desenvolvemos na plataforma do governo Lula, do presidente Lula, substituído pelo companheiro Haddad, nosso candidato a presidente. Aliás, eu e o Haddad trabalhamos no governo do Lula, ele ministro da Educação, ministro do Trabalho, podemos... O senhor foi Previdência também. Previdência também, podemos trabalhar conjunto ali em várias políticas públicas geradoras de empregos. Fala assim, no governo Lula nós geramos emprego para quem queria trabalhar, e vamos gerar de novo. Haddad presidente, Marinho governador, pode ter certeza, Romeu, eu vou voltar aqui, dar entrevista para você e falar, não falei? Nós vamos gerar pleno emprego de novo no país. Quais são os planos para a nossa região de Sorocaba? Aqui, o que o senhor vê como governador? Nós vamos isentar o salário de até 5 salários mínimos. Isso aqui fomenta rapidamente a retomada do crescimento do consumo, produção e empregos. Evidentemente que você tem que pensar na sustentabilidade, portanto você tem que mexer no topo dessa pirâmide aqui, pouca coisa, não é muito não, para você dar sustentabilidade. Aqui na região nós vamos focar na solução dos graves problemas que você tem aqui. Você tem problema de segurança, tem problema de saúde, tem problema de educação, educação é geral no Estado. Então nós vamos trabalhar mexendo na qualidade das escolas, invariavelmente a escola da rede estadual tem cara de cadeia, então vamos transformar, nós precisamos transformar isso num espaço acolhedor, combater evasão de escolaridade. Nós temos 298.500 meninos e meninas de 4 anos de idade a 17 anos de idade fora da escola, então como trazer para dentro da escola. Dobrar o salário dos professores em 4 anos, não é imediato, porque você não pode ser responsável, falar que vai fazer o que você não vai fazer, para você estimular também o professorado e recuperar talentos para a rede estadual que possa cuidar bem da nossa juventude. Se for o caso das famílias que têm as crianças fora da escola, se for o caso de vulnerabilidade, como estabeleceu no programa Oportunidade, como uma retaguarda, de forma que você foca a educação no contraturno escolar com esporte e com cultura. Para isso precisa mexer no orçamento do esporte e da cultura. Vamos levar o orçamento do esporte para 1%, da cultura para 2%. Somente aqui, segundo cálculos do Banco Mundial, gera-se a possibilidade de 900 mil novos empregos. Então, além disso, nós estamos falando de crédito para agricultura, para pequeno produtor, para indústria, para empresa, enfim. É aqui que nós projetamos 2 milhões de empregos nos 4 anos para gerar no meu governo. Na saúde, nós vamos fazer, isso não é só para a saúde, mas nós vamos planejar o Estado a partir das regiões territoriais, ou seja, a região metropolitana de Sorocaba, nós vamos ter que planejar aqui, ou seja, o ano que vem, o primeiro ano é onde você faz o plano plurianual, onde você planeja os próximos 4 anos. Um pouquinho mais sobre saúde, porque saúde um tema... Não, por favor, eu vou falar da saúde na sequência, mas só terminando essa coisa do planejamento. Eu sei, mas eu quero que o senhor focasse só uma questão de saúde, que é uma coisa muito importante para a nossa cidade. Mas só concluir é uma coisa que o pessoal conclui. Do planejamento. Okay, por favor. Na região, na hora que você vai discutir o plano plurianual, sim. Então como chamar os prefeitos, como chamar a classe política, como chamar empresários e trabalhadores, cidade civil organizada, para juntos planejar as prioridades para ser investida na região.
tem estrada a ser feita, tem estrada a ser duplicada, tem investimento na saúde, tem investimento na educação. Então, como você planejar aqui para se ver no planejamento orçamentário do Estado, que hoje você não vê. Hoje é uma caixinha de segredo. Você a peça plurianual, você não enxerga lá região nenhuma. É preciso que a região se enxergue. Em relação à saúde, o que nós vamos fazer? Nós temos muitos hospitais ociosos, do estado inteiro. Tá, mas na nossa região. Vamos chegar lá. Tá. Na região, nós vamos pegar a lógica de planejar e o Estado assumir a responsabilidade da coordenação do sistema SUS a partir das regiões, junto, de forma partilhada, compartilhada com a governança regional. Ou seja, o consórcio de prefeitos tem que estar à mesa para junto nós fazer o planejamento, envolvendo os equipamentos do Estado, dos municípios e os filantrópicos. Como trazer todos os processos de planejamento e o Estado assumir a coordenação. Então, o problema é recurso, o Estado e os municípios não conseguem suprir sozinho, então não deixar a cidade bater na porta do Ministério da Saúde sozinho. Ou seja, o Estado em conjunto vai discutir a solução do financiamento da saúde em cada território regional. Mais que isso, a lei do sistema SUS diz que é os 3 entes, União, Estados e municípios. O Estado, no caso do SAMU e UPA, a União banca 50% do custeio. O Estado deveria bancar 25% e os municípios 25%. No caso de São Paulo, 2 estados não fazem isso. O Estado de São Paulo é um que não faz. Quer dizer que no meu governo nós vamos assumir também a partilha do custeio, porque nós não podemos sobrecarregar os municípios, que já é sobrecarregado. Eu fui prefeito, eu sei. Eu sei do drama que é para o prefeito, que tem limitação de arrecadação, de instrumentos, inclusive, e o Estado acaba não partilhando dessa responsabilidade. Portanto, para funcionar bem, o Estado tem que partilhar, e é o que nós vamos fazer. Eu volto a insistir nessa questão da saúde na nossa região, porque nós temos um novo hospital grande, regional, que está quase em funcionamento. Quase. Né? E ele tem a terceirização dos serviços, como acontece em vários lugares. São Paulo, na cidade de São Paulo, tem algumas experiências bem-sucedidas nisso. E outras mal-sucedidas? Bom, algumas bem-sucedidas nisso, visando sempre a qualidade de serviço à população, que é o meu foco. Eu não estou aí questionando o gerenciamento disso, não. Em Sorocaba, especificamente, quanto ao Estado, nós temos tido problemas sérios na área de saúde. Nós temos o antigo hospital regional aqui, que atende toda uma região e que ele não funciona muito bem. Aí sim uma questão de gerenciamento. Esse novo hospital que é prometido, que está em funcionamento, deve dentro de algum tempo estar funcionando alguma coisa. Acredita-se talvez que isso aconteça. E depois em outras áreas que talvez permeie aí a distribuição de verbas para a área disso. Nessa questão da saúde, você tem muitos equipamentos que não estão funcionando, estão muito precários. Você pega Piracicaba, funciona 10%, Ferraz Vasconcelos 30%, Osasco 60%, Santos 50%. E é preciso botar a funcionar os equipamentos que tem. E por isso que eu falo assim, nós vamos, cada região, diagnosticar os problemas e vamos implantar um programa que chama-se Mais Especialidades, que é para o cidadão não ficar batendo em várias portas. Bate numa porta para fazer a consulta, outra porta para fazer o exame, depois outra porta para passar no especialista. Aqui é preciso organizar uma única porta. Quando ele dá entrada na consulta, que starta para o exame, o próprio sistema tem que planejar e dar conta, não tem o cidadão sair dali para depois voltar. Ele tem o exame feito, você não pode, como é hoje, depois ele buscar o especialista, vence o tempo do exame, ele tem que fazer outro. Ele faz o que com o exame? Enquadra e bota na parede de recordação. Aqui o próprio sistema tem que encaminhar para a especialidade. Eu organizei isso em São Bernardo do Campo e funciona super bem. E é assim que nós vamos fazer também no Estado. E podemos criar, necessariamente, não é aqui na região, mas cada região que tiver essa deficiência, nós podemos criar um programa que eu fiz em São Bernardo, que chama um programa de internação domiciliar. Isso para regiões que faltarem leitos hospitalares. Porque aqui você pode ter um paciente de necessidade de longa duração na internação, ou seja, na verdade precisa do leito. Não precisa do atendimento do médico toda hora ali, tem necessidade do leito. Isso aqui é plenamente possível criar um programa dele ser atendido em casa. O famoso home care que a iniciativa privada faz também. De forma que São Bernardo eu tinha a ordem de variava de 400 a 440 pessoas internadas em casa, ou seja, como se tivesse um hospital de 440 leitos.
A hotelaria do hospital custa muito caro. Então é uma forma de você reduzir custo e humanizar o atendimento. Porque o cidadão vai ficar em casa no carinho da família, sem o transtorno da família, ter que todo dia escalar alguém para visitá-lo, coisa parecida, e funciona muito bem. Agora, é preciso ter uma gestão que também funcione muito bem. Você falava da má gestão do hospital antigo. E aqui é preciso, de fato, a Secretaria de Estado assumir para valer o comando da gestão da saúde. É preciso organizar para valer e fortalecer as direções regionais de saúde, que hoje ela é frágil, porque o comando das várias linhas de atuação fica na capital. Então as diretorias regionais são fragilizadas sem absolutamente não poder. Então temos que reestruturar o sistema para que ele funcione bem, funcione como relógio. O problema não é se tem OS prestando serviço ou não. A questão é, as OS não pode ser a gestora, ela tem que ser cumpridora de contrato, prestação de serviço por contrato, por demanda, de forma que a secretaria tem que ter a responsabilidade da gestão, porque aí você sabe quem cobrar. Hoje virou uma bagunça no Estado. Cada região é uma coisa diferente, então você não tem um comando claro para você cobrar e transparência para a sociedade civil organizar e a imprensa poder ajudar a dar transparência nisso. Outro aspecto que a nossa região, a gente percebe que ela está ficando cada vez mais complicada na questão de transporte entre cidades. Não é uma questão de que alguém que sai de Sorocaba vai até Campinas, que é uma estrada tranquila, por enquanto atende a demanda. Mas se alguém for de carro a São Paulo, pega uma Castelo Branco, a hora que vai começar a chegar ali perto da grande São Paulo, Osasco em diante, o trânsito começa a parar. Ao mesmo tempo, nós temos uma linha férrea, que era a antiga Sorocabana, você deve se lembrar de quando nós tínhamos todos os trilhos paulistas por aí, ainda a gente, e todos estão, que ela foi privatizada há alguns anos e tal, e hoje praticamente está em completo desuso, sendo que a gente tem um leito aberto, pronto, desapropriado e não usado para o transporte de passageiros. Nesse caso, Romeu, nós vamos planejar, tem que planejar o Estado num espaço mais de médio prazo, porque nós temos aqui quatro eixos importantes para ser construído isso que você está se referindo. Tá. São Paulo, eixo São Paulo-Campinas, Americana, eixo São Paulo, Vale do Paraíba, eixo São Paulo-Sorocaba, esse eixo aqui, Sorocabana, e eixo São Paulo, Baixada Santista. Em 4 anos, nós vamos ter que optar por 2 desses 4 eixos. Não é possível você falar que vai fazer igual eu já vi candidato falando, falar é fácil, mas como eu digo, eu não faço promessa, eu assumo compromisso, então o compromisso é de realizar 2 desses 4 eixos. Nós vamos definir quais são as 2 dos 4 eixos, mas não é possível você dizer que em 4 anos você vai fazer as 4. É preciso fazer assim, em 4 anos fazer 2, nos próximos outros 4, planejar as outras 2. E mais que isso, você precisa planejar o Estado para 10, para 15, para 20 anos. E Sorocaba está em qual do seu planejamento? No segundo plano ou no a primeira fase? Isso aqui nós vamos definir do ponto de vista de quantidade de hora destino para traçar as prioridades. Se Sorocaba tiver da segunda, seguramente não estará na primeira, ela pode entrar nessa prioridade primeira. Eu estou sentindo que Sorocaba talvez vai ficar para o segundo plano. Então, se ela tiver na terceira, do ponto de vista de origem e destino, vai ficar para o segundo plano. Você tem que priorizar a quantidade de passageiros, as que mais demanda. Eu estou em dúvida se Vale do Paraíba e Sorocaba, elas devem estar muito próximas, então essa é a razão para ser apurada. A primeira, seguramente, é o eixo Campinas. Sim. Baixada Santista seguramente fica para a segunda fase. Que nós mas aí é o transporte mais de mercadorias. De trem, mas mercadorias para a Baixada Santista. Passageiro também. Mas tem essa demanda tão grande assim? Tem. E aí o ferro-anel você pode falar. No ferro-anel você fala de mercadoria, você fala de destravar e modernizar a relação com o porto, que é muito importante para o Estado de São Paulo. Exatamente, isso que eu tinha pensado. Então, mas tem de passageiro também. Você tem aqui uma possibilidade, até porque nós temos que criar opção para quem de fato tiver um transporte de qualidade, de massa, dele topar deixar o carro na garagem ou no terminal, próximo de um terminal, próximo de uma estação, de forma que você diminua o caos. Hoje, as pessoas não têm alternativa. Desse espaço aqui, a Castelo Branco, do espaço Campinas, a Bandeirante e a Anhanguera. Sim, que também, dependendo do horário, não chega. A bicicleta você vai ficar, enfim. Então é preciso pensar um processo de integração de modalidades e um processo de integração de modalidades e de tarifas.
E quando implantar, é preciso implantar o bilhete único metropolitano de cada região, de forma que você barateie o custo, que crie condições das pessoas usarem mais o transporte público. Até porque, aí muita gente pergunta, mas tem subsídio? Transporte público no mundo inteiro tem subsídio. O que é preciso ter um planejamento claro, transparente, onde a sociedade participe do debate e ajude a botar de pé. Nós estamos chegando ao final da nossa entrevista. A gente quer agradecer ao candidato Luiz Marinho, desejando uma excelente campanha. Temos aqui, quanto mais, uma semana ainda de campanha? Quantas cidades a serem visitadas? Uma semana e mais um final de semana. E daí muitas visitas ainda, né? Muitas, de forma intensa. Tem 2 debates. Amanhã tem o debate da Rede Record, às 13 horas. Depois tem o debate da Globo na terça-feira seguinte, no dia 2. E visitas, e conversa, e reuniões. Os candidatos estão se tratando direito nos combates, nos debates, não combates, nos debates, está indo bem? Não, está indo bem, tranquilo. Evidentemente que você tem que mostrar as diferenças de candidato. Eu costumo chamar a atenção do nosso telespectador, nosso internauta, para o seguinte. É muito simples olhar se o candidato está falando sério ou não. É só olhar o histórico para trás da vida dele. O que ele fez durante a sua vida. Não é? O Bebê e o Isídio que estão aqui sabem bem, eu tenho a vida ligada ao mundo do trabalho. Nasci e o tempo todo dialogando, interagindo, encontrando soluções entre trabalhadores e empregadores, encontrando solução de manutenção em São Bernardo da Volkswagen, da Ford, que queria ir embora, uma para Paraná, outra para Bahia. Encontrando soluções de fim da fila do INSS. A Whirlpool também, você foi aos Estados Unidos tentar segurar os empregos lá da Whirlpool. Fizemos uma grande negociação ali, eles iam encerrar a atividade. Bom, então vocês têm que encerrar a atividade, dando dignidade para as pessoas. Até hoje os trabalhadores me agradecem da negociação da Whirlpool, porque de fato foi uma boa negociação, graças a Deus. Por onde passei, consegui dar solução para os problemas e para os abacaxis que foi colocado à minha frente. E no governo Lula nós tivemos a felicidade de gerar emprego para quem precisava. Nós precisamos de um governo assim outra vez, que gera empregos, que foque a solução dos problemas a partir do emprego. A família estando empregada, o resto ele planeja mais facilmente, a troca da mobília, as férias, o final de semana, a ida na praia, enfim. Então eu peço que as pessoas comparem. Até porque tem muita gente falando de emprego hoje, viu, Romeu? Que o tempo todo a preocupação foi com o lucro das suas empresas, agora vem falar de empregos. Ele nunca pensou nisso. E agora está falando. Então compare, olhe. Eu peço a você, acima de tudo, seu voto no time do Lula. Fernando Haddad, 13, para presidente com a Manuela. Marinho, 13, governador com a nossa vice, a professora Ana Bock. Os nossos senadores, Suplicy 131, Gilmar Tato 132. E os nossos deputados, falando nisso, nós temos 2 aqui presentes, um estadual e outro federal, que é 13 também na sua legenda. Portanto, agradeço a atenção e peço a consideração do seu voto, porque São Paulo precisa fazer mais. E é plenamente possível fazer, porque se trata do principal orçamento do país. Portanto, o PSDB já deu o que tinha que dar. 24 anos, se não fizeram até agora, não vão fazer. Então, deu oportunidade para quem, por onde passou, soube fazer. Nós que agradecemos a sua presença e desejamos boa sorte na sua campanha. Muito obrigado, que Deus abençoe.